Sejam muito bem-vindos para o terceiro episódio do Pode Continuar. Terceiro? Bem, o outro foi de filme, né? Ok. Terceiro que existe uma continuação, mas na prática o quarto episódio. E o segundo de anime. E o episódio de hoje é sobre nossas primeiras impressões do anime que a gente tava aguardando, não sei vocês, provavelmente sim, já que você tá ouvindo isso. Platinum End. O anime Platinum End é baseado em um mangá de mesmo nome, escrito pelo Tsugumi Ohba e ilustrado pelo Takeshi Obata, que são, olha só, os criadores de One Piece. One Piece? Não, desculpa, Death Note. Eu acabei de ler aqui Death Note. Boa. Death Note. Que caso você não tenha assistido ainda, você é um lunático. Acho que todo mundo já assistiu Death Note, né? E assim, então saiu aí, né, um novo anime dos criadores de Death Note. E pode começar, Thiago. Bem, o episódio começa com um garoto que vai se matar e ele pula pra se matar. Ele pula de um prédio muito alto e ele é salvo por um anjo. Esse anjo fala pra ele: Um anjo, assim, mais clássico da nossa visão que a gente tem de anjo. Porque tecnicamente o Ryuki também é um anjo. verdade. Ele é salvo por um anjo com asas brancas, ele é branco e tudo mais. Tem Ele auréola, tem asa, tem tudo de anjo. Ele fala: não se mate, seja feliz. Você queria ser feliz? Eu vou te deixar ser feliz. Escolhe aí. Você quer ter asas pra ser livre ou você quer ter flechas de amor para ter amor? Você quer ter os dois? Pode ter os dois. Aí ele ganha os dois. Não, ele não pergunta. Ela não oferece os dois. Ele fala, pô, me dá os dois aí, eu decido. Depois dela, toma os dois. Mas assim, Perguntei pro protocolo. é todo mundo que tem os dois. Todos os outros caras têm os dois, pelo que eu entendi. Mas vamos chegar lá. Quem são esses outros caras? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Assim, o nome desse protagonista é Mirai. O Mirai... Ô, Mirainha. O Mirai, ele ganha esses poderes e aí ele vai na casa dos tios dele, que tratavam ele muito mal depois que ele foi... Depois que ele virou órfão, porque os pais dele morreram num acidente num carro. Num acidente, Os no pais caso, o e carro o explodiu. irmão. E ele vai lá pra confirmar, usando a flecha vermelha dele, confirmar, porque o anjo falou que os pais dele foram mortos porque os tios armaram tudo. Então ele vai lá confirmar, ele usa a flecha vermelha que faz a tia dele se apaixonar por ele, inclusive estranho. A tia dele se apaixona por ele e conta tudo o que ele quer. Ela fala, não, mas não fui eu que fiz isso, foi o cara, meu marido, que arquitetou todo o plano, eu só fui cúmplice. O papinho. Mas eu acredito nisso. O ponto é, depois disso, ele descobre que é verdade, que os tios dele mataram os pais dele. Ele fala que seria melhor se os tios tivessem morrido, a tia vai lá e se mata por causa da flecha vermelha. Aí o tio fica só olhando sem fazer nada, um anjo vem buscar a alma da tia e o anjo fala, então, seguinte, tem vários outros desse igual você que também tem esses poderes, porque um de vocês vai virar o próximo deus. Você tá esquecendo de um ponto aí. Que é o seguinte. Que depois que ele mata a tia, ele não volta, né? Pra casa que ele morava, que era com os tios. Ele mata não, a tia se mata. Ele não matou ninguém. Até agora ele não matou ninguém. E ele decide viver... Ele começa a perceber, depois que ele ganha os poderes, o bonito da vida. Ele voa, ele tem o primeiro voo dele, que é muito bonito. Eu ia falar isso. Que cena bonita. A trilha sonora naquela cena, a cena em si, muito bonita, muito bonita. Exatamente. Ele voa pra outros países, ele voa por cima das nuvens, ele vai pra construções antigas, não sei o quê. E aí ele começa a chorar de felicidade, porque ele começa a ver, tipo, que isso é liberdade, ele talvez tenha algum sentido na vida. Está com inveja, Eren. Exatamente. E aí, depois que isso da tia dele acontece, ele começa a ver
pequenas coisas bonitas da vida que, na cabeça dele e de um outro filósofo muito famoso chamado Epicuro, que ele percebeu que ele só precisava do mínimo pra sobreviver. Eu tenho um lugar pra dormir, eu tenho comida, eu tenho como ir pra escola, eu tenho como trabalhar em sociedade, eu não preciso cometer nenhum crime, igual o anjo tava botando na cabeça dele. Inclusive, esse anjo, ele não tem um senso humano de moral. Ele... Tipo assim... Ele fala, você pode matar tal pessoa pra conseguir... Você pode matar o seu tio e os seus irmãos e os filhos dos seus tios pra poder pegar o dinheiro do seguro. Ele fala, não, mas... Matar um humano não é fácil assim. Ela fala, ué, é sim. É só você usar a flecha branca. Então, tipo assim, o anjo, ele não tem um senso de sociedade humana do que é certo e errado. O que faz sentido. Porque ele não vive em sociedade humana. E aí tem toda essa... Ele vendo as coisas pequenas da vida sendo bonitas assim. E é isso. E aí, no final do episódio, ele descobre que existem outros igual a ele. E aí você pode continuar. Mirai Nikki. Exatamente. Outros que têm o mesmo poder e são candidatos a um posto singelo. Assim, um papel na existência que é de Deus. E o nome do protagonista não é Mirai, só pra ajudar. Exatamente. Ele é o Kira de cabelo azul. A única diferença dele com o Kira é que ele tem a costeleta maior. O Mirai. Única diferença. Porque no design, os diz? É. Justo. E o olho dele é azul. Os personagens de Death Note têm cabelo de cor normal. Tirando o Nia. Tá, justo. Então, assim, gostei do anjo não ter senso de moral. Tipo, ele não precisa ter. Não precisa ter, de fato. Assim como o Ryuki também não tem muita, tipo... Tanto faz o que ele vai fazer, tá O ligado? Ryuki tem noção. Ele tem noção, ele só não liga. Exatamente. E, tipo, parece ser um anjo mais... Como é que eu posso dizer? Mais infantil. Tipo assim, não só a personalidade, tipo, de ser mais fofinho. Eu assim. achei isso ruim. Eu não gostei muito dessa personalidade do anjo. Eu achei... De ser fofinho? É. É diferente. É diferente, mas é porque... Óbvio que a gente compara com Death Note quando a gente assiste, porque são dos mesmos criadores, né? E porque o anjo dá um poder pra ele, ele pode matar pessoas, E ele só pode ver quem também tem anjo. Exatamente. E ele não só pode matar pessoas, assim como ele pode manipular pessoas com o poder dele. A única diferença é que ele não tem os olhos de Shinigami. Não, mentira, ele tem os olhos de Shinigami porque ele pode ver os outros portadores. Ele tem as asas de Shinigami. Só que agora ele pode matar sem o caderno. Então não tem como descobrir que é ele. Não, tem como descobrir que é ele, né? Ele tem que estar no lugar do... Também não tinha que descobrir... Também não tinha como descobrir quem tava com o caderno. Se o L tentasse descobrir quem matou com a flecha branca, ele conseguiria, cara. Ele conseguiu? Conseguiu. Ele descobriu. Tá, enfim. Não estamos falando sobre Death Note. Deve ter descoberto. Estamos falando sobre Platinum End. Cara... Eu não sei se é porque... Assim, a gente gravou o episódio de A Mulher na Janela e tá gravando esse aqui logo em seguida. E como eu vi um filme antes, talvez a minha sensação de foi rápido demais seja por causa disso. Parece que tudo aconteceu muito rápido, do nada a gente já tava no meio do episódio com ele já tendo os poderes, e ele já tava... A tia dele já tava morrendo, já tava no clímax de tudo. E, meu Deus, é muita coisa ao mesmo tempo, e aí nada é explicado direito. Cara... Tipo assim, a gente não pega algo do personagem logo no começo pra, tipo, ficar igual a gente ficou com o Kira no primeiro episódio de Death Note. Vai ser um episódio comparativo com Death Note, não tem como. O que esse anime é igual ao Death Note é brincadeira. Cara, tipo assim... eu concordo que foi rápido, mas não porque a gente viu um filme antes, mas porque
parece que não... Na verdade, assim, tipo... Ao mesmo tempo em que foi rápido, eu acho que as coisas que aconteceram não foram as coisas ideais pra terem acontecido nesse episódio. Eu acho que outras coisas deviam ter acontecido. Não necessariamente mais devagar, só que, tipo, outras coisas. Ele deveria ter descoberto sobre os poderes. Ele deveria ter entendido como funcionam os poderes. Ele deveria ter conhecido o anjo, entendido qual é o contexto que ele tá, antes de ir lá e matar a tia sem querer, tá ligado? Porque, tudo bem, agora ele sabe que tem os outros caras. Mas eu acho que ele lá na tia e matar a tia sem querer podia ser um subplot de um episódio que também tem outros caras. Não precisava ser um episódio inicial em que acontece tudo que aconteceu nesse episódio, porque podia ser um episódio inicial em que acontecessem outras coisas. Não, eu não digo, tipo, que tem que ser mais devagar, mas outras coisas tinham que ter acontecido. Eu não sei dizer quais coisas. Talvez assistindo um segundo episódio eu saberia realocar as coisas que aconteceram, mas eu senti que o episódio não me... Eu acho que... Tá, vai, termina. Não prendeu. Tipo, eu provavelmente vou continuar assistindo esse anime, porque eu quero saber o que vai acontecer. Por mais que eu não goste muito de Mirai Nikki, eu gosto de Mirai Nikki, no sentido de que, se eu tiver que avaliar Mirai Nikki, eu diria que é um anime ruim, mas eu super assistiria de novo, porque nem todo anime precisa ser bom pra gente gostar, né? Meu anime favorito é Cavaleiro do Zodíaco, né? Então... Enfim, e essa vibe de ter essa competição de outras pessoas, não foi o único anime que eu assisti que é assim, já assisti outros animes que tem isso, de tipo, outras pessoas têm que caçar alguém e tal. Acho que tem um anime, Tem um Kushimpan. Não, foi... O anime que fez esse podcast existir. Eu acho que é Darwin's Game. Darwin's Game é um anime que também tem essa dinâmica de pessoas tendo que caçar outras, e eu gostei bastante de assistir. Não porque o anime era mil maravilhas, mas porque eu gosto dessa dinâmica de várias pessoas que estão no mesmo contexto e eles precisam se caçar. Eu gosto dessa dinâmica. Então, me interessa assistir Platinum End por causa dessa dinâmica. Então, eu acho que justamente por isso eu queria que tivesse apresentado melhor essa dinâmica no primeiro episódio. Eu acho que, tipo assim, foi muito rápido que entrou no pessoal dele, tá ligado? Que, tipo assim, ele... Por exemplo, vou falar uma coisa que poderia ter acontecido e mudado... Sem mudar o que acontece no episódio, mas mudando o plot. Que vai acabar mudando algumas coisas que acontecem. Mas, tipo assim, ele poderia não ter noção... Tipo assim, ele já não tem noção do que ele poderia ter feito, e aí ele acabou matando a tia sem querer. Mas, tipo assim, ele acabou de ganhar os poderes. Ele teve a cena lá voando, viu que a liberdade é muito legal, viu que ele pode viver e ser feliz. Ele lembra da mãe dele falando as coisas pra ele. E ele poderia ter lembrado, tá, agora eu quero viver. Caramba, hoje é minha formatura. Porque era a formatura dele, era o dia da formatura dele. Pô, aí ele olha o relógio. Caramba, dá tempo de ir na festa de formatura. Ele vai, ele quer ficar com uma pessoa. Aí ele usa a flecha vermelha pra pessoa se interessar nele. E aí, pô, acontece, sei lá, qualquer treta besteirinha, assim, só pra ele matar alguém sem querer, tá ligado? Tipo assim, a garota que ele fosse se interessar tinha um namorado, o namorado vai pra cima dele, ele, tipo, atira no cara também pra parar a briga, já que, né... Uma pessoa que gosta de você não vai brigar com você. E aí ele, tipo, sei lá, mata ele sem querer. Tipo, fosse uma pessoa aleatória, tá ligado? Igual o Kira fez no primeiro episódio. Que não era tão aleatório assim, era um criminoso, mas poderia ter sido outra pessoa. E não, tipo, não entrar nisso logo, tá ligado? Eu nem e, acho... tipo, no primeiro episódio a gente já sabe que a família dele morreu. A família toda dele morreu. Que ele é maltratado pelos tios. Foram os tios que mataram o pai dele, os pais deles. Eu acho que esse podia ser um plot pro futuro. Assim, ele volta para casa, ele vive alguns episódios com os tios dele,
agindo mal com ele, até que o anjo vira e fala, pô, mas tu sabia tal coisa, né? Porque assim, o Ryuk, por exemplo, não conta tudo pro Kira de vez. Às vezes ele só fala, do nada ele solta uma, pô, tu sabia que tal coisa, né? Porque ele não mencionou anjo, só porque não veio na cabeça dele. O anjo poderia perfeitamente ter esperado, tipo, porque não pensou nisso, e aí algum dia ele fala, pô, mas eles que mataram teu pai. Aí aconteceria isso tudo que aconteceu nesse episódio, mas isso no futuro. Depois, porque assim, eu acho que o primeiro episódio em que ele descobre que ele tem esses poderes, ele usa os poderes pela primeira vez, aí ele descobre que tem outras pessoas que também têm esses poderes, mas ele fala, não, beleza. Tipo assim, em vez de ser no final do episódio ele descobrindo isso, ele descobre na metade do episódio que ele tá numa competição para virar Deus. Não, é no final, é a última coisa que acontece no episódio. Não, eu tô falando, em vez de ser no final, ele descobriria no meio. E aí... Também acho que poderia ser pro segundo episódio. Não, porque esse é o plot principal, isso precisa ser explicado no primeiro. Esse é o plot. E aí, sei lá, pode ser isso que você falou, ele vai pra uma festa de formatura, aí ele sem querer faz alguma coisa com alguém, mata alguém, sei lá, e aí, pô, uma pessoa morreu do nada, se matou do nada na frente de alguém. Os outros caras que têm anjos vão pensar, foi uma flecha vermelha, tô ligado nisso aí, e vão caçar ele. E o primeiro episódio já vai alguém caçar ele. E o episódio acaba com ele sei lá, ele quase sendo atacado por um cara que foi caçar ele. Isso faria mais sentido, na Ou minha então opinião. ele só sendo observado estranho por uma pessoa, assim, tipo, alguém olha assim, entende a situação e desvia o olhar, tá ligado? Tipo, só pra gente ficar com... Eita, ele consegue ver, tá ligado? Sim, pois é. Então... sabe, não foi isso. Tipo, eu acho que o bagulho dele descobrir o negócio dos tios dele terem matado os pais podia ser, tipo, lá pro meio da temporada. E, tipo, ser uma parada que fizesse depois ele perder o controle e começasse a querer caçar os outros, tá ligado? Na verdade, eu posso ser sincero? Eu não gosto desse plot. O que? Dos Dos pais tios dele? dele terem colocado uma Mas não serve pra bomba- nada. Oi? Não serve pra nada, Pois só serve é. pra explicar o porquê que ele é depressivo. Mas a gente já sabe por quê, os pais dele morreram, mas não ia fazer diferença ele não nenhuma. precisa. Sabe qual é o problema? É que isso é muito superficial. Porque os tios dele queriam dinheiro, então colocaram uma bomba que explodiu, cara. O que explodiu o carro e a polícia não descobriu quem foi, pelo amor de Deus. É óbvio que a polícia vai investigar logo quem vai receber a herança. Se a herança é muito dinheiro, né, por cima. Pois é. E o carro explodiu, não foi tipo, vou... Igual tu falou durante o episódio, o Matheus comentou. Pô, não faz sentido um carro explodir. Achei que fosse ser um freio pra ele tentar frear e não conseguir e o carro bater, ou sei lá. Cara, podia ser algo assim, tá ligado? Mas não, os caras vão lá, porque eu quero dinheiro. Que explosão é mais chocante. Quero dinheiro, vou matar meu cunhado. Porque foi isso, o cara matou os cunhados. O que não... Tipo assim, O que não- é genuíno. Não, o que tudo bem, isso pode acontecer, só que a forma que foi feita é tão boba. Pois é. Não, e eles deixaram só o garoto vivo, só justamente o garoto vivo, porque aí ele vai ter o seguro de vida. Mano, Não é que eles deixaram o garoto vivo. O garoto foi por coincidência. tem isso, Coincidência não, ele ia pra escola com a amiga, tá ligado? Tipo assim, era meio que rotina, aparentemente. Sim, ainda tem isso, porque o cara poderia ter apertado aquele botão que ele apertou em qualquer outro momento. Que botão era aquele, inclusive? De iniciar o carro. Então, por que aquilo não foi na primeira vez que ele apertou? Por que não explodiu? Foi na primeira vez. Só que, pô, aquela foi... Sei lá, mano. Enfim, Só não faz sentido. muita conveniência. É muita conveniência. E eu acho que esse plot simplesmente não precisava existir. Os pais dele Eu acho poderiam que- estar vivos, foi o ou que os eu pais falei. dele só morreram e ele mora sozinho, ou ele mora com os tios dele são até pessoas legais. Porque eu acho importante, inclusive, quando existe um núcleo familiar nesse sentido, porque vamos comparar com Death Note, o núcleo familiar de Death Note é um suporte muito bom pro Kira. Exatamente. O Kira não é atormentado pela família. Ele não cresceu atribulado, assim, de, tipo... Fudido da cabeça porque a família maltratava ele. E não tem nenhum motivo. Ele tem uma família sólida. Não tem nenhum motivo específico pra que o Kira ache que o mundo está podre e quem apodreceu ele merece morrer. Não tem um Ele motivo. acha, ele Ele só só acha. Assim como uma pessoa pode, tipo, simplesmente ter depressão sem um motivo, sabe? Não precisa ter um motivo pra você ficar triste, cara. E não mate seus tios se você tiver depressão. Mas principalmente isso. Tipo, principalmente esse plot. O cara não precisa que os pais dele tenham morrido porque os tios dele mataram ele pra ele ter depressão. Ele pode simplesmente... Não, tipo assim, eu não acho que esse Os pais plot dele morrerem, dos tios tudo bem. dele... Não, os pais dele morreram até tudo bem. Só que os tios dele podiam ser um núcleo familiar. Ou
Sei lá, eu Não, não gosto. o meu problema não é os tios dele serem um núcleo familiar podre, tá ligado? Tipo, ser um núcleo familiar ruim e aí por isso que ele tem depressão. Que é uma justificativa ok. Só que a Só que forma... tinha que ser. Isso tinha que ser pra tipo, quando começasse a precisar despertar um lado mais sombrio no personagem, tá ligado? Não Que ele tivesse que necessariamente. que ter que ser desinibido de Tudo alguma bem, forma. talvez, mas não necessariamente. Eu só acho que a forma... Não, mas seria melhor colocado desse jeito do que foi. ou talvez, é porque, tipo, os tios dele são personagens superficiais. Eles simplesmente querem dinheiro e, portanto, fazem isso. E aí eles, tipo, cara, pelo amor de Deus, por que que eles têm que tratar mal o garoto, que é o garoto que faz o seguro pra eles, sendo que garante o seguro pra eles, sendo que eles podem simplesmente assim, matei os meus cunhados, no caso a mulher matou a irmã ou o irmão, sei lá, matei os meus sobrinhos, sobrou um sobrinho, vou adotar ele. Por que eles necessariamente têm que tratar o sobrinho igual merda? Eles estão comendo na mesa feliz todo mundo e o sobrinho tá no armário, chorando. Ah, pelo amor de Deus, isso é muito superficial. É muito tipo, preciso fazer os telespectadores acharem que o protagonista sofre. Toma esse sofrimento. Não é genuíno. Naruto faz isso forçado e faz muito bem. É diferente Naruto É diferente. porque o cara tem um demônio no corpo dele. Realmente. Esse garoto simplesmente é um menino que tá lá. E aí os X adotam. Sabe o Harry Potter? É. Harry Potter. É basicamente isso. Mas eu gosto de Harry Potter. Não, tudo bem. Só que em Harry Potter tem. Assim, os X deles são mal de graça? São, mas eles não são tão mais assim. Eles não batem no Harry. Batem? Não, eles fazem ele dormir num quartinho debaixo da escada. Ou ele sofre bullying do primo. Tudo bem. Mas. E os X deles são escroto. Só que é muito exagerado. Teve um episódio pra gente ter essa parada dos X dele. Harry Potter a gente tem bastante tempo, sabe? Pra ver essa relação. Não. Então, tipo assim, foi rápido demais, foi superficial. O plot é interessante. É Mirai Nikki. É Mirai Nikki com poderzinho. Eu espero que melhor executado do que Mirai Nikki. Eu não acho que o problema foi da direção nesse episódio, mano. Não, a direção foi até aceitável. Teve um movimento de câmera legal, a cena dele voando, pô, interessante O problema demais. foi o criador. Oi? O problema foi o criador. E aí eu me pergunto, cara, como é que o cara que fez Death Note. E não só Death Note, porque assim, talvez você não tenha assistido, mas existe Bakuman, que é um mangá e um anime dos mesmos criadores de Death Note, que é sobre dois garotos que querem ser mangakais e eles fazem mangá. É um anime Slice of Life, shounen, em que as lutas são eles fazendo mangá. E, pô, muito bom, cara. Simplesmente muito bom. E eles criam... Sabe qual é o mais legal de Bakuman? É que eles são mangakás, então eles trabalham com mangá, e aí eles vão fazer o primeiro mangá deles pra apresentar pra revista. E aí os criadores de Death Note criam uma história pros protagonistas serem criados. Aí eles apresentam e a revista não aprova. E aí eles criam outra história pra tentar de novo. Vai ter um concurso de mangá, vamos tentar participar pra tentar engatar? Vamos, eles criam outra história. Aí depois eles são serializados semanalmente, mensalmente. Depois eles têm 2 mangás ao mesmo tempo, um mensal e um semanal. E todas essas histórias que os protagonistas de Bakuman criam, os autores de Bakuman, que são os autores de Death Note, são os autores de Platinum End, criam essas histórias também. Ou seja, eles criaram um monte de história boa para os protagonistas de Bakuman terem criado, e mesmo assim, quando eles vão criar a história nova deles, o terceiro mangá deles, eles são incapazes de fazer algo tão bom quanto os mangás que eles fizeram no mangá deles. Uma pergunta que me veio à cabeça quando a gente tava assistindo. Sabe se o mangá de Platinum End é da Shonen Jump também? Acho que é. Porque eu senti que tá muito forçada a estética do anime / mangá pra ficar um negócio mais coloridinho, mais jovial. Tem isso, né? Tipo... Além de
aquela pessoa na armadura. Porra, nada a ver. Realmente, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Não precisava... Se tinha alguma coisa nesse episódio que não precisava, era aquela armadura. O plot dos tios dele passou voando assim de ok depois que eu vi a armadura. Não, eu acho a armadura mais ok que os plots dos Não tios. é mesmo. Aquela armadura é ridícula. Outra coisa. Se a pessoa dentro daquela armadura não for a garota que ele gosta, é impossível. Eu acabei de cravar aqui que o plot é esse. Será? Pô, moleque, é impossível. É possível. Ou não é isso, ou não é a garota, ou é o irmão dele. Que isso, cara? E o irmão dele não morreu. Porque o anjo vem buscar a pessoa na beira da morte. Aí tem um anjo há 10 anos. Ah. Ó, tô falando. Tá. Eu já vi isso acontecer. Mas eu já vi muito personagem que é assim de armadura e não tem nada demais também. Não é ninguém demais. É só uma Ou armadura. vai ser o Narutinho do Só não o faz muito Sasuke, sentido ser não, o Sasuke armadura, já é né? o Tipo, protagonista. por que ele tem uma armadura? Esse é o poder dele também? Talvez seja o poder dele também, né? Ele podia, sei lá, mano, ser só um cara... Será que ele é tipo um Homem de Ferro? Tipo, ficou pica... É aquele maluco de cabelo branco da Open. Quando tem um cara de cabelo branco, é o cara de cabelo branco. Será? Pode ser outro... Porque o cara de cabelo branco da Opening pode ser outro personagem. Pode ser outro personagem. Porque pelo que eu entendi na prévia, a armadura vai ser no próximo episódio. Vai estar no próximo episódio, vai estar participando já. Sério? Acho que sim. Enfim. Não, o cara da armadura. É, o cara da armadura. Não, é porque ele vai ter uma armadura também. Vai? Tem na Open. Ele tem uma armadura vermelha. Que eu achei feia, tá? Pô, mas eu acho que Inclusive, eu acho que o anime perdeu, tipo... Eu não sei como isso é em Death Note, porque eu não lembro como é que é a arte de Death Note no mangá. Deixa eu procurar aqui, inclusive. Eu achei bem... É o desenhista, né? De Death Note, então não tem muito pra onde correr. É, mas eu achei Parece que... Death Note, é Death Note. Eu achei que perdeu bastante coisa. Eu achei que a arte do mangá é muito mais bonita do que a desse anime, do Platinum End. Ah, não, é. É porque a página do mangá vai ser diferente. Enfim. Eu me pergunto, É assim... porque a página do mangá é uma ilustração. Ali não tem como você fazer várias ilustrações. Eu me pergunto como é que o Tsugumi Oba fez isso, cara. Como é que ele vacilou tanto assim? Cara, tá tendo alguma lavagem de dinheiro aí dentro da produção, não sei, mano. Que tipo assim... Porque tem potencial pra ser um dos animes da temporada, tá ligado? Que tipo assim, na minha opinião, o Platinum End, ele tem um começo mais interessante do que Tokyo Revengers teve. E Tokyo Revengers a gente já sabe aí, né? Só que a primeira temporada de Platinum End definitivamente não ficou tão famosa quanto a primeira de Tokyo Revengers. Assim, ainda tá lançando Platinum End, só que eu não vejo gente falando sobre. E isso é muito estranho. É dos autores de Death Note, não tem gente falando sobre, cara. É. Bakuman, que é dos autores de Death Note, que eu falei, tem 3 temporadas. Mas agora eu já me refutei. Porque o plot de Tokyo Revengers, ele é mais original do que o plot de Platinum End. Porque o plot de Platinum End nada mais é do que Mirai Nikki com Angel Beats com... Nada a ver com Angel Beats. Não é Angel Beats que eu queria falar, é... Não vou lembrar agora. Mas serve Angel Beats porque tem morte envolvida. Com... Calma, Mirai Nikki, Angel Beats e Death Note. Tipo assim, tem um monte de anime igual Mirai Nikki. Tudo bem, mas Tokyo Revengers é Erased. E Tokyo Revenge... Já falei disso. Mas Erased não é famoso, cara. É sim? Claro que é. Não é famoso, Claro que é, cara. Qual foi a última vez que você viu um cosplay de Erased? Ah, porque tem como fazer cosplay de gente normal, né? Tem. Ninguém É o que faz. mais- Ninguém mais faz. fácil. As pessoas Mas o que preferem fazem? As pessoas preferem fazer cosplay de coisas mais caracterizadas, pô. O cara vê uma suástica Tudo bem. no... e quer fazer cosplay. Óbvio que não, né, rapaziada? Por favor, não, só Mas- um disclaimer. Disclaimer. Pelo amor de Deus, não botem suástica de foto de perfil por causa do Tokyo Exatamente. Revengers. Por causa de nada, né? Por causa de nada. Não, eu tô falando, tem gente que faz isso por causa do Tokyo Revengers. Não Só faça. coloque a Mandy se você realmente for budista. Assim. Não, só se você for japonês. Porque é um kanji, né? Não, é porque... Também é um kanji. Não é um kanji. É só que... Não, é um kanji. É só que assim, se você é ocidental, você sabe
Exatamente. O peso. Não é tipo, vou colocar porque todo mundo vai entender que é budista. Pelo amor de Deus, rapaziada. É. E não, pô, não usa essa desculpa mais, né? Foi só um disclaimer. Só disclaimer. Continuando. Continuando, enfim, Tokyo Revengers é mais interessante, mais original, porque, tipo, nenhum anime estourou com esse plot. Não venha defender Erased, novamente. E, além do plot de viagem no tempo e essas paradas, tem a porrada, que todo mundo gosta. A gente não assistiu nenhuma porrada. A gente não assistiu nenhuma porrada, mas a gente sabe que tem porrada. A gente comentou isso. E assim, é briga de gangue, com viagem no tempo, com personagens visualmente interessantes. Sim. E aí vem algo curioso sobre Platinum Ending, que é, pô, o personagem principal não é visualmente interessante. Óbvio que assim. E nem o anjo. Que era pra... Porque assim, Death Note, o Kira também não é visualmente interessante. O Ryuki é muito. Muito. E o anjo, Ness, eu acho, pô. Faltou, cara. A caracterização inteira do anjo, pô, a vozinha, tipo, fofinhão. Eu entendi que eles quiseram fazer um negócio diferente. Mas se for pra fazer diferente, que não fique parecendo um personagem de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Problema nenhum com o Yu-Gi-Oh!, inclusive Yu-Gi-Oh!, porque olha só, eles poderiam simplesmente... Calma aí. Lembra que eu falei que Bakuman, eles fazem várias histórias? Uhum. Então. Você vai pegar uma história de Bakuman? Vou. Espera, pô, vai sair o anime de Bakugan, de Bakuman algum dia. Não, tem anime de Bakuman. Pera, Bakuman é homem explosivo? Não, acho que não. É, porque Baku é bomba, não é? Imã. Cara, mas eu acho que não é esse... não sei se é esse o intuito, talvez seja, mas... Pode ser tipo o homem que explode, mas no sentido de explodir de fama, tá ligado? Não sei se eles usam esse termo pra descrever flama. Pra descrever fama num curto período de tempo. Bem... Mas enfim. Eu não sei como é que eu vou fazer pra achar. O ponto é, Platinum End. Eu daria uma consideração já agora, que é... O anime... Pô, eu vou continuar assistindo. Mas... ele deixa muito a desejar pela expectativa. Isso aqui já deu pra entender. E deixa tanto a desejar que esse episódio aqui a gente tá falando mais de outros animes do que de Platinum End. Porque, assim... Pô, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como não comparar. É tipo, você não... Pô, sei lá, mano. Tipo... Eu ia falar Naruto com Boruto, mas é tipo continuação e tal, mas... Sei lá, insira aqui 2 animes do mesmo criador. Que o segundo foi inferior ao primeiro. E vai ter comparação, não tem como. Reverse. É o último mangá que os criadores... que os protagonistas de Bakuman fazem em Bakuman. Que é o que dá certo, que é o que vira anime, né? O que é provavelmente uma referência tipo a Death Note. Porque todo mundo acha que os protagonistas de Bakuman são inspirados nos autores de Bakuman, porque tem um que escreve a história e um que ilustra. E aí, procura aí, Reverse, e olha os Bakuman, Reverse Bakuman, e olha o design dos personagens. Eu acho que o design de personagens de Reverse é muito mais interessante que o design de personagens de Platinum End, por exemplo. Mas Reverse fala sobre o quê? Reverse são sobre... Cara, eu vou ver aqui. Eu vou ler. Se for alguma coisa muito fantasiosa, já não dá. É porque, tipo assim, eles quiseram fazer uma pegada pé no chão com Platinum End. Que não é pé no chão, né? É pé no chão. Não é tão pé no chão quanto Death Note. Mas ainda é pé no chão. Não é uma parada viajada, tipo... Reverse é sobre um jovem homem que entra em contato com um demônio das trevas e ganha o poder desse demônio. Com esses poderes, ele é capaz de transmitir os pensamentos e ideias dele pra mente de outras pessoas que ele encosta. O protagonista principal usa esse poder pra fazer todo mundo ter as mesmas ideias que ele, achando que se todo mundo pensasse como ele pensa, o mundo seria um lugar melhor.
a sociedade começa a perceber isso e a polícia é envolvida. Um demônio da luz aparece e usa o poder na forma oposta desse personagem. É basicamente um Death Note adaptado. É o Death Note com... Como é que é o nome dele? Com o Devilman Crybaby. Só que... E tem essa similaridade com Platinum End, que uma criatura mística entra em contato com o protagonista e ele ganha um poder. É. E mesmo assim, o design de personagem de Platinum End é muito mais interessante que o de Desculpa, o de Reverse é muito mais interessante que o de Platinum End. E Reverse é só um mangá dentro de um mangá dos caras. Entendeu? Mas tipo... É que assim, eu não tava esperando um design de personagem ultra mega criativo. Eles Não. só tinham um trabalho. Mas o anjo... Fazer um anjo bem feito. Pois é. Eles tinham que ter gastado um tempo pra fazer um personagem bem feito, visualmente. E o anjo não é bem feito, visualmente. Eu me pergunto até que ponto isso é culpa do anime. Ou se é culpa do mangá. É culpa do desenhista. Porque, Será? tipo assim... Sei lá, ele me dá uma estranheza de, tipo... Ele é, ao mesmo tempo, místico, mas, assim, os poderes que ele tem, tipo, a auréola parece ser meio... É um negócio mais moderno, tipo, não é tecnológico, mas ela tem uma pegada mais moderna, assim, meio minimalista. E a flecha também, então, sei lá, juntou os dois não me agradou muito, tá ligado? Além de ser todo iluminadinho e tal. Bom, eu tenho que ver os outros episódios pra ver melhor qual é a pegada que o anime vai continuar tendo, né? Porque até agora é o primeiro episódio. Até porque se não fosse o primeiro episódio a gente não tava aqui. Bem, o que você achou do plot? Dá uma nota. Plot do episódio, cara... vou dar um 7. 7? 7 redondo. Nem pra plot? cima, nem pra baixo. Sério, eu dou um 6,5 pro plot. 7 pra mim é o número. Porque, assim... Me agradou... Tava me agradando. Veio numa crescente até o momento em que ele sentou nas ruínas... nos templos astecas, maias. Não sei. Sim, justo. Naquela pirâmide lá. Até aí foi uma crescente. E depois, mesmo com o clímax do episódio sendo a relação dele com os tios, não senti que o feeling me passou que tava no clímax. Entendeu? Tipo assim, pareceu que eu tava vendo um episódio de Chaves. Que o episódio ia acabar, e aí eu ia dar play no próximo episódio, ia ser um outro personagem, com uma outra situação, e que não ia ser... Eu não ia precisar assistir um seguido do outro. Eu pensei que ia ser um episódio só. Entendeu? Uhum. E isso é um problema quando eu sei que existem mais episódios. Entendi. Então, assim, 7 pra mim é a nota. Porque... O alto foi alto pra mim. Eu entendo, mas o alto não foi tão alto pra mim. Eu acho que o melhor momento do episódio, o único momento que eu realmente falei, caramba, foi aquela cena dele voando que foi muito bonita. O resto eu achei tudo meio medíocre. Então, não foi exatamente por ser bonito. Ser bonito ajudou, mas, tipo, toda a reflexão que o personagem começou a ter quando ganhou os poderes, até ele chorar de felicidade, porque ele viu que ele merece ser feliz. Que ele tá no mundo porque ele pode ser feliz. Pra mim, esse foi... O ápice foi muito bem feito. Mas uma coisa que foi mal feita no começo foi a gente não ter pensamento nenhum do personagem e a gente conhecer o personagem a partir do momento que ele pulou do prédio. Porque, sinceramente, até o momento que eu... Assim, né? A gente tem aquela parada de ver que é um protagonista do anime pela cor do cabelo. Porque ele tava numa sala com todo mundo de cabelo marrom e preto. E tinha uma pessoa de cabelo azul, dava pra ver quem era o protagonista. Mas assim, podia ser qualquer um naquela sala, até então.
Então, tipo assim, não teve um pensamento dele, tipo, não teve uma reflexão dele com ele mesmo, uma percepção, assim, igual teve em Death Note, que é, tipo, ele refletindo sobre a sociedade, depois de achar o caderno, pensando em como a vida funciona, se as pessoas merecem viver, a gente percebe que ele não precisa estar prestando atenção na aula pra ser inteligente, tá ligado? Então, tipo, até metade do episódio, comparando Death Note com Platinum End, Death Note dá de lavada. Ah, sim. Mas é aí que entra, tipo, eu acho que. E novamente, comparando com Bakuman, cara, eles fazem muitos mangás bons em Bakuman, com plots originais em Bakuman. E Platinum Ending não me pareceu original o suficiente. Tipo, como eu falei, Mirai Nikki já faz esse plot. A rapaziada que compete pra virar Deus. Pô, mané. E eu acho que eu iria querer ver eles competindo de uma forma diferente, que não fosse se matando, tá ligado? Tipo, que eles usassem os poderes que eles têm pra ter uma influência política no mundo, tá ligado? E aí, tipo, eles fariam uma guerra mundial, tá ligado? E aí quem fosse o vencedor, tipo, eles seriam presidente de cada grande potência, assim. E quem fosse o vencedor viraria Deus, entendeu? Mas, tá, ok. Seria interessante, mas eu acho que sai um pouco da proposta. Mas eu entendo. Então, mas aí seria outra proposta. Sim, de fato. Eu acho que seria uma proposta mais interessante do que a que eles apresentaram. Cara. É difícil. É difícil porque você se coloca muita expectativa quando você já sabe de outros trabalhos de um mangaka. Se o Eiichiro Oda acabar One Piece e começar um outro mangá, a gente vai esperar muito dele, sabe? E ele vai entregar, porque não, mentira, ele vai se matar depois de One Piece, não tem como. Que isso, cara? Ele vai fazer spin-off até o fim da vida, cara. Do que tem pra fazer de One Piece, pô, é brincadeira. Mas se ele começa um outro mangá, você espera que seja bom, sabe? Você bota expectativa. É igual o... Esqueci o nome dele. O autor de Hunter x Hunter. O Togashi. O Togashi fez Yu Hakusho e depois fez Hunter x Hunter, sabe? Ele fez o Yu Hakusho? Fez. Ele pagou o que esperavam dele. É. Exatamente. Caralho. É mesmo. O que não aconteceu Com o Kishimoto. O que não aconteceu com o Kishimoto. Definitivamente não. Tu já leu o mangá O que não aconteceu com Akira Toriyama. Porque Akira não deu certo. Blue Dragon não deu certo. Mas, Quer dizer, mas esses vieram antes de Dragon Ball. companhia. Esses vieram antes de Blue Dragon Dragon Ball. não. Foi sim. Não, pô. Foi sim. Blue Dragon não veio antes. Do clássico? Acho que sim. Não veio mesmo. Não? Não. Acho Blue que Dragon, veio, sim. antes do clássico, não veio mesmo. Pode ter vindo antes do Z. Mas antes do clássico não veio. Enfim, não vingou. Não vingou. Assim como Cabaneri não vingou. Assim como... Mais o quê? Fala outra parada aí que não vingou. A Macabanera é diferente, né? Cabaneri tem o mesmo plot de Shingeki. Mas não é do autor de Shingeki. Tá, mas... É diferente, por isso que eu tô falando que é diferente. Deixa eu ver. Bleach só fez Bleach, né? Não, ele fez... Alguma coisa... Burn Witch, alguma coisa assim. Não vingou. Tá. Spoiler, não vingou. Burn the Witch, eu acho. Enfim. Assim... Esperava mais. Trilha sonora. Boa. Muito boa. Muito boa. Pois muito boa. Aquela ceninha... Aquela ceninha... Aquela cena me fez parar pra prestar atenção na trilha sonora. E que bom, que bom. Isso é uma das coisas que eu tava esperando que fosse ser boa, tipo, que eu tava com medo de não ser, mas queria que fosse, porque em Death Note a trilha sonora é incrível e esse anime conseguiu fazer uma trilha sonora que fez jus ao que merece. Sim. Assim... Character design. Dá uma nota pra trilha sonora? Nota pra trilha sonora? Eu dou 10. 10. Beleza. Character design. Eu dou um 5 muito fácil. Eu acho no mangá tão bonito. No mangá. Que é preto e branco. No mangá. É porque é preto e branco.
Cara, nada demais. Assim, character design que a gente tá considerando aqui é o anjo e as armaduras, né? Porque não tem mais muito o que falar, não. Tipo, não tem mais muito o que falar, não. O character design dos personagens normais se pagam. E do anjo deixou muito a desejar, cara. Desejou muito mesmo. Deixou muito a Desejou desejar. muito. Deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Eu acho que eu dou 6.5 pro character design. 5 pra mim. Mundo. Não sei. Não tive o suficiente do mundo. É. Não, mas a gente sabe que existem outras coisas. É o mundo normal. Aparentemente, né? À primeira vista é o o Japão, mundo se passa no normal. Japão. Só que tem esses anjos e os candidatos a Deus. Eu não acho que faça sentido dar uma nota pro mundo nesse É. modelo. Ambientação não tem nada o que falar. Não. Direção. A direção fez o dela. O que ferrou, a gente deixa pro próximo tópico, porque a direção... Eu acho que a direção tranquilo. poderia ter sido um pouco melhor. Cara, pra mim a direção fez o que deu. Não, eu acho que podia ser melhor. Por quê? Porque eu não senti tanto impacto na cena da tia dele se matando. Por Não era pra exemplo. ter. Era pra ter. A tia dele se matou. Cara, mas acho que o impacto vem depois, quando ele se joga no sangue dela e começa a sorrir. E começa a chorar porque ele percebeu que tá vivo. Mas podia ter impacto em tudo nesse caso. Não acho. Acho que sim. Não. Pra mim foi a dosagem. Não, eu dou. Da direção, no caso. Eu dou 7 pra direção. Dou 8. 8,5, vai. 8,5 pra direção. Fez o dela. Agora, o maior problema do episódio, na minha opinião, roteiro. A gente já falou de roteiro, não? Já, mas a gente não deu nota. Deu sim. Deu? Não? Não. Primeira nota foi música. Tá, roteiro eu dou 2. Simplesmente 2. Não tem como. Não, 2 não, velho. Exagerei. 5. 4. Nossa! Cara, simplesmente o roteiro cagou com todo o episódio. Não tinha que ter acontecido metade das coisas que aconteceram nesse episódio. Pois é. Podia ter sido substituído com coisas genéricas. Tá ligado? Entregou muito do que podia ter entregue depois. Opa, calma. Podia entregar depois coisas que foram entregues no primeiro episódio que seriam muito melhor colocadas. E os diálogos meio vazios, assim, tipo... Sei lá... Eu acho que faltou bastante contextualização de mundo, sabe? Começa com ele se matando, a gente conhece o anjo, ele só interage com o anjo, depois ele interage com os tios, depois só com o anjo. Basicamente, o núcleo é muito fechado, só tem os tios dele, é só pra se matar Tipo, não mostrou ele nem tentando, tipo, outras pessoas tentando interagir com ele e ele mostrando alguma repulsa às outras pessoas. Ou então não mostrou ele... Ou então ele, tipo, feliz com as outras pessoas e se matando logo em seguida, que seria... Não mostrou parte da vida dele na escola, não mostrou como é a vida dele na escola, não mostrou aquela garota que ele parece gostar, onde é que ela tá. Pois é. Tipo... Foi jogado um monte de bagulho Podia assim. pelo menos contextualizar que ela não tava por lá, sei lá. Contextualizar... Sabe qual é a parada? A gente só ficou sabendo um pouquinho de como era a vida dele com a família dele, justamente na cena que mostra eles morrendo. Pô, mano, mostrasse antes como eles eram. Aí depois falava, tipo assim, tudo bem saber que eles morreram, mas não na cena que a gente descobre por que eles morreram, sabe? Eu acho que o episódio podia começar com ele criança tendo alguma interação com os pais, sem mostrar a morte deles. Tipo... Aquela cena que ele se despede dos pais, assim, e corre pra escola pra encontrar com a amiga dele, que aparentemente é aquela garotinha que ele gosta quando era pequeno. E aí, tipo, sei lá, ele encontra com ela e vai pra escola. Aí, tipo, como se fosse umas memórias soltas, assim, igual o Shingeki faz no começo, no primeiro episódio. Aham. E aí, tipo, corta pra ele sendo maltratado pelos tios, e aí a gente fica, tipo, meio confuso. Cara, quem são essas pessoas? Os pais dele não eram esses?
E aí vai cortando pra alguns momentos, assim, da vida dele soltos, aí chega nele na escola. Tá ligado? E aí sim eu acho que não ia precisar, tipo, de nenhum diálogo. E aí faria sentido um silêncio até a hora que ele ia se matar. Eu não acho nem que precisasse ficar mostrando momentos soltos da infância. Podia mostrar ele se dando bem com os pais, quer dizer, mostrar a interação dele com os pais. Não em momentos soltos, igual você falou, tipo, de vários momentos diferentes, mas tipo, mostrar um dia feliz com os pais. Talvez aquele mesmo dia, tipo, mostrar amanhã daquele dia que eles morreram, mostrar ele se dando bem, até que morre, impacto, corta, ele é adulto, ou ele é adolescente, se matando. A gente entenderia porque ele tá se Pois é. matando. E começaria o episódio com ele em cima do prédio. Não. Começaria o presente, no caso. Ah, sim, começaria o presente com ele em cima do Com prédio. ele em cima do prédio. Acho que seria até melhor, mano. Seria bem melhor. Seria bem melhor. E aí não precisava mostrar ele na escola. Porque assim, a gente... Tem duas opções. Ou faz isso que eu falei, Porque, não assim, mostra ele na escola, ou mostra bastante dele na escola. Não mostra ele na escola só um pouquinho pra uma... Só pra parecer com o começo de Death Note. Palhaçada, hein? Palhaçada, hein? E eu achei muito conveniente o nome do irmão dele ser Akira. Eu não reparei nisso. Não? Não. Achei conveniente. Mas assim, a pronúncia não é a mesma, né? É Kira, é Akira. Não é tipo Kira. Ah, não sei. É porque Kira é killer, né? Enfim. Mas enfim. Aí teria esse começo, ele começa o episódio em cima do prédio. Podia começar, sei lá, ele se jogando assim, aí corta pra abertura. Mas não pode ter abertura no primeiro episódio. Claro que pode. Mas não fazem, né? Eu não... Sei lá. Bom. Mais alguma consideração? Não. Dá uma consideração final aí. Uma consideração final. É um anime interessante o suficiente para que faça sentido eu dizer que você pode continuar, mas podia ser tão melhor no primeiro episódio que essa vontade de continuar vem apenas da expectativa para o futuro e não da satisfação com o presente. E já com esse tom aqui um pouco mais triste de ter assistido um episódio que eu botava mais expectativa, Thiago, eu te pergunto. Depois de 20 minutos de experiência com esse anime chamado Platinum End, pode continuar? Bem, como eu já te disse, você pode continuar, mas pela expectativa do futuro. E a gente espera que seja bom, pelo amor de Deus, que não seja igual esse episódio foi. Por favor. Matheus, mas uma pergunta muito importante. Tirando o Platinum End, o que mais que você pode continuar? Você pode continuar o nosso incrível podcast aqui. Você pode acessar os próximos episódios, clicando aí, se inscrevendo, talvez, seguindo no Spotify. E se você quiser ver os episódios que já estão no ar, você pode aí assistir o episódio de Tokyo Revengers, que tá bem legal. O episódio de Hawkeye, que tá incrível. O episódio do filme que a gente fez, do nosso primeiro filme, Mulher na Janela. Então tá tudo aí disponível pra você que quiser continuar ouvindo nossa voz e discordando da gente, concordando com a gente e sem se importar da gente sendo chato, porque a gente é chato até o quanto a gente aguentar e quiser ser. Então é isso. Agora tá nas suas mãos. Você decide o que fazer e pode continuar. Adiós.